Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre hormônios. Vamos entender esse universo, saber a importância dele e desmistificar também muitas coisas. Quem vai nos ajudar nesse bate-papo é a doutora Cristiane de Oliveira, ela que é anestesista já há muitos anos, mas se especializou também em sexualidade e nutrologia. Seja muito bem-vinda, doutora Cris. Muito obrigada, Ana, muito obrigada ao Repórter MT por essa oportunidade. Oportunidade de sabermos mais o que é o hormônio e a principal função dele. Fala-se muito em questões hormonais ultimamente, a gente tem percebido isso. Sim. Eu quero fazer uma pergunta básica. O que é o hormônio? Tá. O hormônio é um pedaço de proteína, né, que precisa se ligar nas células para que algumas coisas aconteçam, né? Então a gente tem vários tipos de hormônio. A gente tem o hormônio da tireoide, que é ligado ao metabolismo. A gente tem o hormônio insulina, que é quem coloca a glicose para dentro da célula. E a gente tem os hormônios sexuais também, né? Que quando a gente está na adolescência e eles começam, eles fazem a formação do nosso corpo, né? Das mulheres e dos homens. Eles fazem a libido, a ereção nos homens, né? Faz a gente ter o ciclo para engravidar, segura a gravidez, depois a amamentação. Tudo isso é função hormonal. Ou seja, fundamental para a nossa estrutura física. E aí eu quero saber da questão emocional. Os hormônios também influenciam nesse aspecto, doutora Cris? Também. O que a gente sabe assim, quando os hormônios sexuais eles estão em baixa, parece depressão, especialmente testosterona. Quando está mais abaixo da faixa do normal, a pessoa fica deprimida, né? Tanto que a gente fala que a menopausa na mulher, ela prepara o corpo feminino para morrer. Porque ela vai diminuindo as funções, diminuindo a cognição, diminuindo massa muscular, massa óssea, e dando esse estado depressivo, a pessoa vai querendo ficar mais quietinha, mais dentro de casa, preparando para morrer. Então, a depressão, ela pode simular, ou assim, a falta de hormônio pode simular uma depressão. Pois é, a senhora citou aí a questão da menopausa, né? Sempre que a gente fala de reposição hormonal, a gente sempre, geralmente se assimila muito, remete muito a gente essa questão mesmo de menopausa, né? Já de climatério, vem todas essas questões juntos. Mas é correta essa associação? Ou seja, qual que é a idade mais apropriada para que a gente possa iniciar um tratamento hormonal e qual que é a importância dele? Isso eu me refiro tanto para homens quanto para mulheres. Perfeito. O que a gente tem? Parece uma coisa bizarra, mas a partir dos 30 anos é que começa o nosso envelhecimento. A primeira vez que eu ouvi isso, falei, nossa, 30 anos? Não, estamos chocados. Né? Mas é isso. A partir dos 30 anos, as nossas células, as nossas funções, elas começam a diminuir. Então, é um momento que a gente, né, pode começar a pesquisar. E a gente tem 3 momentos na mulher, que a mulher a partir dos 30 até os 35, mais ou menos. Agora, na nossa idade mais, né, moderna, vamos dizer assim, ou contemporânea, como que é chamar, com muito estresse, né, a mulher no mercado de trabalho. O estresse, ele libera um hormônio que chama cortisol. E o cortisol, ele inibe os hormônios sexuais e como ele precisa da progesterona, que é um hormônio feminino, para ele ser produzido, acaba diminuindo a progesterona. E o outro hormônio que a mulher tem, que é o estrogênio, acaba ficando alto em relação à progesterona, que dá uma patologia chamada de predominância estrogênica. Então, nessa primeira fase da mulher mais jovem, ela pode ter uma predominância estrogênica, que é aquela mulher que pode ter uma endometriose, né? Ou que ela tem uma TPM muito avançada, né? Então, essas mulheres, elas também se beneficiam com o tratamento hormonal para regularizar esse estrogênio muito alto. A partir dos 35 até os 45, mais ou menos, a gente começa no climatério, né? Os nossos ovários, eles começam a falir.
Eles começam a ter dificuldade na produção dos hormônios. E aí, também, de novo, a gente entra em predominância estrogênica. Por quê? O ovário, ele começa a lançar uma progesterona muito pouquinha, sabe? Cada vez menor quantidade de progesterona em relação a esse estrogênio que está mais alto. E aí, na mulher, ela é cíclica, né? Metade do ciclo a gente tem estrogênio, metade do ciclo progesterona, porque uma equilibra a outra. Se o estrogênio está muito alto em relação à progesterona, a gente tem esses sintomas de TPM que são muito importantes. Então a gente fica irritada, com dor de cabeça, inchada. Lembrando que o estrogênio é o hormônio proliferativo, ele é aquele hormônio que faz crescer a mama, dá o inchaço. E é o hormônio ligado ao aumento de células, a mioma, né? Nódulo mamário, se tem um câncer, é ele que alimenta, tá? Então, o estrogênio é esse proliferativo. A progesterona já é a parte da calma, sabe? É o hormônio da gravidez. Então, quer lembrar de progesterona? Lembra quando você esteve grávida. Pode cair o mundo que você está em paz. É verdade. Né? Então, se a gente não tem progesterona suficiente para equilibrar, a gente fica uma mulher à beira de ataque de nervos, como falava antigamente. Pois é. E aí, no caso dos homens, o que esse desequilíbrio hormonal causa? No caso dos homens, também, a partir dos 35 anos, a testosterona, que é o hormônio principal masculino, começa a diminuir cerca de 1% por ano. Então, mais ou menos 10% em 10 anos. O que é bastante, né? E se está abaixo de 300, a gente tem indicação de reposição. Também para os Também homens. para os homens. Eles têm se atentado a isso, doutora Cris? Eu acho que não. A mulher está muito mais atenta porque a gente vem, né, há muito mais tempo buscando, até por causa da menopausa, né, que já é a terceira fase, e aí quando entra a menopausa a gente tem que repor os dois hormônios, né, tanto o estrogênio quanto a progesterona para deixar equilibrado. Então a mulher, até por causa da menopausa, ela costuma buscar e ter mais, como ela procura mais informação, ela tem mais informação, né? Então ela busca antes. O homem não. Às vezes a gente vê os homens com dificuldade de perder peso, com dificuldade de ganhar massa muscular, né? Até com osteoporose, e muitas vezes é por causa de testosterona baixa. E inclusive com libido baixa também, né? Inclusive com que é uma coisa baixo. Que geralmente é sempre atribuído mais às mulheres, né? Mas a gente essa tem culpa visto... ou essa responsabilidade, Sim. Né, do despertar também essa libido. Por causa do estresse. Pois é, olha também só. Homens muito estressados, quando o estresse está muito alto, a testosterona diminui, porque a gente tem que pensar assim, o estresse libera um hormônio que é o hormônio de luta ou fuga, é o hormônio que fez a gente chegar até aqui, sabe? Então, se eu preciso lutar ou fugir, eu preciso sobreviver. Se eu preciso sobreviver, a minha função sexual fica em segundo plano. Então, se eu estou estressada e eu preciso sobreviver, minha testosterona vai cair. Assim como para as mulheres, os hormônios sexuais também caem. E doutora Cris, é possível que os homens e mulheres, depois dos 40, com idade mais ali, perto dos 50 ali, consigam manter esse vigor físico e sexual somente com controle hormonal? Porque é com base nisso que a senhora disse agora há pouco, né? Que a partir de uma certa idade o corpo meio que vai se preparando para morrer. Para ficar quieto no canto e morrer. Que duro isso! Enfim, assim, a reposição hormonal ajuda, mas sem os outros pilares da qualidade de vida, ela não faz milagre. Eu quero que a senhora fale cada um desses pilares. Então, nós vamos a gente ficar atentos, pessoal, é isso aí. Ó. Os pilares da qualidade de vida, a alimentação, né? E a alimentação que a gente fala é a alimentação de verdade, é arroz, feijão, carne, ovo, verduras, frutas, porque tudo é importante. Muitas vezes a gente precisa suplementar, né? Porque a gente não consegue, através da alimentação, ter todos os nutrientes que a gente precisa, tá? Então, alimentação de qualidade, sono. Precisamos dormir pelo menos 7 horas, com todas as luzes apagadas. Sono contínuo, né? Por noite. Então, e deitar antes das 11 da noite. Eu ia falar isso agora, para a senhora especificar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando o horário de dormir, pessoal. É importante. É importante. Por quê? A gente tem o que chama ciclo circadiano, que precisa, o hormônio
do crescimento, que é o GH, chama hormônio do crescimento porque ele é muito mais importante nas crianças para crescer, e é por isso que as crianças precisam dormir cedo, mas no adulto ele também tem função, porque as nossas células também se renovam, e além disso ele tem uma função cerebral muito importante para limpar o nosso cérebro, sabe, de todas as toxinas que a gente acumula durante o dia. Então, o hormônio do crescimento, o GH, ele tem um pico às 11 da noite. E para a gente aproveitar esse pico, a gente tem que estar em fase de sono profundo, que é a terceira fase do sono. Então, deitando depois das 11 da noite, a gente não consegue pegar esse pico do GH. Daí aquela reclamação que a gente ouve com frequência, que as pessoas dormem e acordam no outro dia extremamente cansadas. Ou que não tem aquele sono reparador. E isso é uma coisa importante também falar sobre o sono reparador. Não é a mesma coisa dormir à base de medicação e dormir naturalmente. Quem dorme à base de medicação não faz esse ciclo. Por quê? Não alcança. Por quê? Para a gente ter um sono reparador, o que é o sono? Uma parte do meu cérebro está descansando enquanto outra parte trabalha para resolver todas as pendências necessárias. Se eu durmo à base de medicação, eu apago o cérebro todo e eu não faço essa renovação, entende? Então, não é a mesma coisa. Quem dorme à base de medicação precisa rever isso. A gente precisa tirar a medicação. Ela é necessária às vezes? É necessária. Tem épocas da vida que a gente precisa da medicação, mas ela é por tempo determinado, não é para a vida toda. Pois muito bem, temos aqui então o pilar da boa alimentação, com nutrição adequada, temos aí a questão do sono. Outro pilar importante, atividade física. A atividade física libera testosterona, melhora a massa muscular e nos protege na velhice de osteoporose, de fraturas, ajuda o nosso cérebro a diminuir o risco de Alzheimer e outras demências. Então, melhora as nossas mitocôndrias, dando mais qualidade de vida no futuro. Então, a atividade física é outro pilar muito importante. Então, a gente tem esses três e o quarto pilar é o manejo adequado do estresse. Muito bem, agora eu preciso que a senhora nos explique como que a gente maneja adequadamente o estresse, minha gente. Primeira coisa para manejar o estresse é entender que o estresse existe por uma coisa, para nos fazer sobreviver, tá? Por que é que Deus deu isso pra gente? Porque a gente precisava antever que ali pode ter um perigo. Então eu preciso saber que tem um perigo para eu lutar ou fugir. Para isso que serve o estresse. Agora, a minha empregada faltar, o meu carro tá com o pneu furado, eu tá sem dinheiro, não é uma coisa que vai me matar. Então, eu não posso transformar uma coisa que não vai me matar como se fosse uma coisa que fosse me matar. E o meu cérebro, ele não entende a diferença entre o real e o imaginário. Então, se eu informo para esse, ai meu Deus, eu vou morrer, o organismo vai lançar mão de todas as cascatas como se eu fosse morrer. Entende? Então, a primeira coisa é a gente entender isso. E aí tem uma estratégia que eu acho bem legal. Botar num papel, assim, problemas reais, né? Isso aqui é um problema que pode me matar. Então, é uma doença, né? Alguma coisa que realmente eu tenho que fazer alguma coisa, depende de mim, né? E isso aqui são problemas do dia a dia. E problemas do dia a dia, eu não preciso me preocupar com eles, né? Eles vão acontecer e eu vou resolver à medida que eles forem acontecendo. Não é uma coisa que eu preciso lutar ou fugir. É uma coisa que eu tenho que resolver. Ou seja, realmente o controle dos bons pensamentos acabam fazendo, sim toda a diferença na nossa vida. E isso comprovado cientificamente. Não é uma questão de fé, de crença, não de utopia, é uma coisa, não, real. É real, porque o nosso organismo ele libera toda a cascata dependendo do que a gente está alimentando. Do que se está alimentando. Então, e tem um aplicativo que eu gosto muito, que ajuda a escolher o pensamento. Então, eu vou anotar e você anota também, amigos. Se eu estou naquele pensamento muito ruminante que está me atrapalhando, isso é muito ruim, né? Então, o aplicativo chama Lojong. Lojong é um elefantinho cor de rosinha.
Tem gratuito, tá? Gordo, você adotou? Já vou baixar. Já vai baixar. Você tem também. outros também, mas assim, o mais importante desse aplicativo é um programa que tem lá dentro que chama Mindfulness. E já existem, gente, vários estudos falando que o Mindfulness é tão eficaz quanto a terapia para manejo de estresse e ansiedade. Então, muito bem. Pode baixar, tem vários aplicativos. O Lojong é um deles, mas tem outros. Você pode pesquisar Mindfulness, vai aparecer, né, na sua loja lá de aplicativos, baixa e faz. 20 minutos por dia, a gente começa a treinar o cérebro a escolher o pensamento, sabe? Então, se eu começo a ter aquele pensamento que está me atrapalhando, dá licença, pensamento, eu vou pensar em outra coisa. Simples assim. A gente complica mais do que na verdade é complicado. Falávamos disso, né, antes mesmo da gente começar aqui nossa entrevista. O controle das questões hormonais, eles podem contribuir para que se tenha uma qualidade de vida sexual realmente boa e realmente satisfatória? Sim. Existem pilares também para que a gente possa seguir isso? A senhora pode nos dar algumas dicas? Na mulher, o hormônio mais importante não é a testosterona, é o estrogênio, tá? Então, a mulher, todos nós, homens e mulheres, temos todos os hormônios, tá? Todo mundo tem estrogênio, progesterona e testosterona. O que diferencia homens e mulheres é a quantidade de cada um deles. Então, o homem tem 10 vezes mais testosterona do que a mulher e a mulher tem 10 vezes mais estrogênio do que o homem. Na mulher, é o estrogênio em primeiro lugar, mas, às vezes, a testosterona é necessária. Tá? Então, às vezes, dependendo com investigação e tal, pode ser que a mulher precise de um pouco de testosterona. E o homem é testosterona. O homem com testosterona baixa, ele não tem libido, ele não tem ereção, ele não tem atividade sexual. Especialmente se está abaixo de 300. Ele conseguiu controlar essas questões, tem a vida sexual aí resolvida por mais tempo, com qualidade, satisfatória. Não necessariamente a gente precisa repor. Muitas vezes nos homens mais jovens e nas mulheres mais jovens também, com atividade física, com alimentação, com controle e manejo de estresse, sono adequado, isso já resolve. Já melhora bastante. Assim, a gente já vi casos de homem com 200 de testosterona, só de regular, principalmente o estresse, passar para 500, 600. Eu já tava bravo que você tava demorando para chegar, minha testosterona tá baixa. Pode ser fome também. Doutora Cris, a gente já está chegando aqui ao final da nossa entrevista e eu quero, claro, agradecer demais a sua participação conosco. Quero que a senhora faça suas considerações finais para as pessoas que estão nos acompanhando. Deixe seus contatos nas redes sociais. É uma delícia conversar com essa moça, com essa médica maravilhosa, especialista aí em coisas que fazem realmente a diferença na nossa vida e que a gente precisa se ater, viu, pessoal? Gente, assim, eu quero agradecer muito mesmo, Repórter MT, você, Ana, pelo espaço, pela oportunidade. E falar assim, todo mundo que está estressado, né, que dorme mal, vale a pena a gente procurar ajuda. Né? Muitas vezes a gente tem dificuldade para começar. Se você tem um apoio, vai mais fácil, né? E vale a pena sempre pesquisar os hormônios sexuais. Não importa a idade. Por quê? Como eu falei antes, cada faixa etária tem a sua particularidade. Mas se está alterado e a gente consegue regular, a qualidade de vida é outra e não chega a ser uma motivação, mas até de fazer atividade física, de regular a vida e de pensar que eu vou ter um futuro melhor, uma qualidade de vida lá na frente melhor, ela acaba funcionando mais. E que é isso assim, às vezes você está dormindo mal por falta de progesterona, porque a sua progesterona está baixa. Né? Então, às vezes, a insônia também é problema hormonal. Então, vale a pena pesquisar. Ao invés de ficar tomando tantos remédios, como a senhora mesmo falou, do perigo que é isso, né? Exato. E do mal que faz aí para a nossa saúde. Minha gente, gostaram do nosso bate-papo? Eu adorei. E eu tenho certeza que você aí também, sabe? Então, dá uma curtida no nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal para que você seja informado toda vez que a gente tiver um bate-papo como esse aqui. Aproveita, volta lá no nosso site e continua acompanhando as nossas notícias para que você continue sempre muito bem informado. Aqui você já sabe, a qualquer momento a gente volta com uma nova fala, um novo assunto. Portanto,
até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.